Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Chefe Trapaceiro, parte 23. Capítulo 169. Ao ouvir as palavras de Yuki, Toriko ficou em silêncio. Na verdade, ele já havia adivinhado porque o cabelo de Yuki havia crescido, mas ainda não conseguia aceitar completamente. Como uma mera crença poderia ser capaz de tal coisa? Toriko, não se deixe levar pela dúvida. Lembre-se, só quando você acreditar com força suficiente poderá tornar isso realidade. Ao perceber a confusão de Toriko, Aimaru imediatamente interveio para lembrá-lo. O maior inimigo da rotina suprema era a insegurança. No momento em que você sucumbisse a ela, a técnica desmoronaria. Na verdade, o próprio Aimaru ficou completamente chocado. A façanha de Yuki era surreal. Embora ele pudesse usar a poderosa convicção da rotina suprema para criar uma úlcera estomacal em si mesmo, não conseguia fazer o próprio cabelo crescer sob comando. Aimaru estava perplexo. Ele nunca imaginou que a rotina suprema pudesse ser usada para algo assim. Mas ele também sabia que não podia se permitir duvidar. Afinal, ele ainda tinha que ensinar Toriko. Toriko, você já ouviu falar dos 8 reis do mundo gourmet? Assim que Toriko estava perdido em seus pensamentos, Yuki falou. Os 8 reis? Os governantes dos 8 continentes do mundo gourmet, certo? Eu sei um pouco sobre eles, mas só o básico. Por que mencioná-los? Toriko perguntou, confuso. Aimaru estava igualmente perplexo. Ele nunca tinha estado no mundo gourmet, então havia muitas coisas que ele não sabia. No mundo gourmet, a divisão entre dia e noite é diferente. O que eles chamam de noite é quando os 8 reis estão em movimento. As palavras de Yuki deixaram ambos atônitos. Os movimentos dos 8 reis são definidos como noite. Por quê? Perguntou Toriko completamente perplexo. Porque as mudanças emocionais dos 8 reis podem afetar a própria realidade. Quando estão de bom humor, as terras por onde passam tornam-se incrivelmente férteis, o ecossistema floresce e se transforma num paraíso para todos os seres vivos. Mas por outro lado, se estiverem de mau humor, onde quer que vão, nem uma única folha de grama crescerá. Tudo se transforma em um deserto. Os 8 reis não afetam o meio ambiente intencionalmente, mas suas emoções podem fazê-lo inadvertidamente. É essa incerteza que torna cada uma de suas jornadas incrivelmente perigosa. É por isso que é chamada de noite do mundo gourmet. E o que explicou como os 8 reis conseguiam alterar o mundo natural apenas com suas emoções. Então, isso também é uma forma de forte convicção? Que tipo de crença inabalável seria necessária para fazer algo assim? Aimaru entendeu num instante. As emoções dos 8 reis influenciando a natureza. Esse era o próprio conceito da rotina suprema. Mas, segundo Yuki, eles nem sequer a controlavam conscientemente. Se a rotina suprema dele era uma habilidade ativa, então a dos 8 reis era passiva. Eles a executavam sem nem mesmo tentar. Aimaru não conseguia imaginar que tipo de força de vontade avassaladora seria necessária para alcançar tal estado. Aimaru, você está enganado em uma coisa. Não se trata apenas de força de vontade. Yuki balançou a cabeça. Embora exemplos semelhantes existissem no mundo real, por mais forte que fosse a vontade de alguém, ela jamais conseguiria transformar ilusão em realidade. Considere o crescimento do cabelo dele. No mundo real, você jamais conseguiria fazer seu cabelo crescer mais por vontade própria. Mas um luto extremo poderia deixá-lo branco da noite para o dia. O que você quer dizer com isso, chefe Yuki? Perguntou Aimaru, sem entender. Você consegue fazer o que eu acabei de fazer, Aimaru? Fazer seu próprio cabelo crescer. Yuki não respondeu diretamente, mas fez outra pergunta. Não consigo. Embora eu saiba que você usou sua poderosa força de vontade para fazer seu cabelo crescer, eu não consigo fazer isso. Aimaru balançou a cabeça. Você não pode? Como isso é possível? Mesmo que o chefe Yuki tenha aprendido a rotina suprema, não tem como ele ter te superado num instante, né, Aimaru? Toriko ficou ainda mais confuso. Ele sabia que Yuki era um monstro, mas não a esse ponto. Isso mesmo, Toriko. Aimaru está certo. Eu acabei de aprender essa técnica. Minha força de vontade não é maior que a dele. A força de vontade de vocês, cavaleiros gourmet, foi forjada a um nível incrível pelo seu estilo de vida. Eu não consigo me comparar a isso. Yuki admitiu isso prontamente. A força de vontade precisava ser temperada. Ele não acreditava nem por um segundo que pudesse competir com esses monges ascetas nesse aspecto. Você não pode se comparar a mim? Mas então por que você consegue fazer uma coisa dessas, chefe Yuki? Aimaru também estava perdido. De repente, sentiu que sua compreensão da rotina suprema era muito superficial. O motivo é simples, Aimaru. Você enveredou por um caminho tortuoso. Uma vontade forte pode, de fato, realizar algumas coisas, mas sua própria força física é igualmente crucial. Se você quer mudar a realidade com a sua vontade, primeiro precisa ter poder suficiente para mudá-la. Caso contrário, tudo não passa de um castelo de areia. Yuki explicou. Ele havia descoberto a verdadeira chave para essa técnica. Não era apenas força de vontade, era o imenso poder proporcionado pelas células gourmet. As células gourmet eram a base deste mundo, isso era inegável. Uma vontade poderosa combinada com imenso poder, só assim seria possível transformar a ilusão em realidade. Essa foi a conclusão a que ele chegou após considerar os 8 reis e sua própria situação. O motivo pelo qual ele conseguia fazer o que Aimaru não conseguia, não era porque sua força de vontade era maior, mas sim porque seu poder físico estava muito além do de Aimaru. A força dos cavaleiros gourmet era, na verdade, bastante mediana. Como eles não se alimentavam bem, e o aprimoramento das células gourmet exigia alimentação, o fato de terem alcançado seu nível atual de poder de combate já era incrível. Uma vontade forte precisa ser sustentada por um poder imenso? É isso que você está dizendo. Ao ouvir as palavras de Yuki e pensar em como ele havia feito o que não conseguirá, Aimaru começou a mergulhar numa espiral de dúvidas. Ele começou a questionar se o caminho dos cavaleiros gourmet não estaria errado o tempo todo.
Não se deixe levar pela insegurança, Aimaru. Essas foram as palavras que você usou para aconselhar Toriko. Agora você deve aplicá-las a si mesmo. Ao ver seu estado, Yuki imediatamente interveio para lembrá-lo. Ele não queria destruir completamente a determinação do homem. Ao ouvir as palavras de Yuki, Aimaru imediatamente saiu do transe. Ao relembrar o momento em que estivera preso à insegurança, não pôde evitar inspirar profundamente, sentindo um arrepio na espinha. Na verdade, o caminho de vocês, cavaleiros gourmet, não está errado. Aimaru, você deve saber muito bem quanta força de vontade é necessária para alcançar a rotina suprema. Entre todos vocês, muito poucos conseguem. É verdade que uma vontade forte precisa ser sustentada por um poder imenso. Mas Aimaru, você já pensou nisso? Se você não tivesse vivido como monge asceta, como teria treinado uma vontade tão poderosa? A única pergunta de Yuki deixou Aimaru sem palavras. Era verdade. A imensa força de vontade dos cavaleiros gourmet e o desenvolvimento da rotina suprema eram fruto do fato de terem trilhado o caminho do ascetismo. Se não o tivessem feito, provavelmente a rotina suprema nem existiria. Nem todos conseguiam atingir o nível dos 8 reis. A expectativa de vida humana era limitada. Mesmo os 8 reis, que eram substituídos de tempos em tempos, viviam por milhares ou dezenas de milhares de anos. Uma vida tão longa havia forjado neles uma força de vontade incrível e uma resiliência extraordinária. Mas os humanos não conseguiam replicar isso. Os humanos mais fortes da época, os alunos de Acácia e a própria Acácia, tinham vivido apenas algumas centenas de anos. Então não era que eles tivessem escolhido o caminho errado, era que eles não podiam ter os dois. E a origem dos cavaleiros gourmet não foi o fato de terem escolhido esse caminho desde o início. O mundo humano do passado não era tão maravilhoso quanto é agora. Há centenas de anos, devido às guerras, naquela que deveria ter sido uma época de gastronomia requintada, os alimentos eram escassos e muitos morreram de fome. Os cavaleiros gourmet já existiam naquela época. Devido à fome, foram forçados a escolher o caminho do ascetismo. Embora vivessem na era da gastronomia requintada e não houvesse escassez de alimentos, as tradições do passado haviam sido transmitidas. O surgimento dos cavaleiros gourmet foi um acidente, mas o resultado desse acidente foi bom. Assim como no passado, quando alguém relutava em jogar fora o tofu estragado e acabava criando um tofu fedorento, os acidentes nem sempre levam a resultados negativos. Às vezes, podem ser positivas. Os cavaleiros gourmet de hoje eram os mesmos. Sem aquele acidente do passado, não haveria rotina suprema agora. Imensa força de vontade e imenso poder. É realmente uma escolha difícil. Me desculpem vocês dois, por me verem assim. Eu deveria ser quem ensinava vocês, mas agora sou eu quem precisa de cuidados. Aimaru não conseguiu conter o riso ao pensar em si mesmo. Você não pode dizer isso, Aimaru. Uma pessoa está sempre aprendendo. Não importa a área, não importa o nível que você tenha alcançado, sempre haverá áreas em que você não é bom, áreas que você precisa aprender. É impossível uma pessoa ser perfeita. Yuki balançou a cabeça. Como alguém poderia ser perfeito? Nem mesmo um trapaceiro como ele ousaria afirmar isso. Graças à persuasão de Yuki, Aimaru se recuperou gradualmente. Toriko, você tem mais alguma pergunta? Aimaru perguntou. Ele não precisava se preocupar com Yuki. Ele já havia dominado a rotina suprema, e Aimaru sentia que certamente seria capaz de aperfeiçoar ainda mais essa técnica. Agora, o único que precisava de atenção era Toriko. Acho que entendi mais ou menos. Mas não é tão simples fazer na prática. Vou precisar de algum tempo para dominar essa técnica aos poucos. Toriko assentiu com a cabeça. Ele entendia a técnica, mas não a aprenderá instantaneamente. O motivo era simples. Tanto ele quanto Starjun haviam conseguido aprendê-la num instante porque sua honra culinária já havia atingido o nível mestre. A honra culinária e a rotina suprema tinham muitas semelhanças. O Toriko atual nem sequer tinha começado a honra culinária, então estava um pouco perdido ao se deparar com isso. Mas com sua força de vontade, embora não pudesse aprender instantaneamente agora, ainda poderia dominá-la com o tempo. E depois de dominá-la, isso também o ajudaria a aprender honra culinária mais tarde. Ele a aprenderia muito mais rápido, então investir tempo nessa técnica não seria um desperdício. Contanto que você entenda. E muito obrigada desta vez, chefe Yuki. Você nos mostrou um novo caminho, embora talvez não o sigamos necessariamente. Aimaru disse. Yuki havia apontado o caminho de sustentar uma vontade forte com imenso poder. Embora Aimaru achasse que provavelmente não seguiria, isso deixava uma escolha para os futuros cavaleiros gourmet. Eles poderiam primeiro controlar sua força de vontade. Depois de aprender essa técnica, poderiam então aprimorar sua força física. Dessa forma, também poderiam melhorar continuamente a rotina suprema. Nesse instante, Aimaru sentiu como se tivesse vislumbrado um caminho totalmente novo. Seus olhos se encheram de luz. Na verdade, Aimaru, existe outro caminho que você pode seguir. Yuki disse de repente. A atitude de Aimaru já havia demonstrado que ele não seguiria o caminho de fortalecer suas células gourmet. Mas Yuki sentiu que havia outra maneira de tentar. Outro caminho? Qual seria? Ao ouvir isso, os olhos de Aimaru brilharam novamente. A inspiração que Yuki lhe trouxera fora muito útil. Então agora que ele havia dito aquilo, não lhe restava a menor dúvida. Não crie muitas expectativas, Aimaru. Isso é apenas uma teoria minha. Yuki balançou a cabeça. Ele não estava tentando enganá-lo. Era uma ideia que simplesmente lhe ocorrerá. Uma teoria? Se está correta ou não, saberemos assim que a testarmos. Por favor, fale, chefe Yuki. Aimaru disse que não importava se era uma teoria ou não.
contanto que a testassem, obteriam uma resposta. Toriko também aguçou os ouvidos. Ele conhecia a diferença entre ele e Yuki, então não viu problema algum em aprender com ele. A teoria que Yuki estava prestes a apresentar também poderia ser muito útil para ele, então planejava ouvi-la com atenção. No mundo gourmet, no sexto continente, existe um portal para o mundo das almas. O mundo das almas é um espaço estranho, separado do mundo real. Depois que humanos e vários outros seres morrem, todos vão para o mundo das almas. Lá, o fluxo do tempo é diferente. 100 anos no mundo das almas são apenas um instante no mundo exterior. As almas que entram no mundo das almas serão lentamente desgastadas. Nesse processo, a alma gradualmente esquecerá quem é, perderá gradualmente sua forma e, por fim, desaparecerá. Mas, por outro lado, enquanto a grande maioria das almas não consegue se manter e se desgasta, existe uma parcela de almas que são muito poderosas. Nesse processo de desgaste, elas podem esquecer quem são, mas conseguem sobreviver. E no sexto continente, poderosos espíritos alimentares podem até mesmo possuir os corpos de outros e serem revividos de uma maneira diferente. E o que contou aos dois sobre o mundo das almas. Capítulo 170. Chefe Yuki, você está dizendo que ficamos mais fortes depois de morrer? Toriko perguntou, confuso. Deixe-me terminar. Embora o mundo das almas seja o mundo dos mortos, o prato de peixe do menu completo do Acacia Another está lá. Isso significa que os vivos também podem entrar no mundo das almas. Só que isso requer alguns métodos especiais. Utilizando esses métodos, você poderá entrar no mundo das almas, fortalecer sua alma, fortalecer sua força de vontade e, assim, libertar-se das limitações do poder físico. Este é um método muito pouco ortodoxo, e sua dificuldade é tão grande que quase ninguém consegue trilhar esse caminho. Yuki balançou a cabeça. Não importava o quão forte uma alma fosse, se permanecesse no mundo das almas por muito tempo, haveria problemas. Era apenas uma questão de tempo. Usar o tempo para temperar a própria vontade, para trilhar o caminho do fortalecimento da alma? Isso talvez seja realmente possível. Após ouvir, Aimaru sentiu que não haveria grandes problemas. Apenas esse caminho não ortodoxo exigiria muito mais tempo e energia do que o caminho normal. E a dificuldade era imaginável. Afinal, tantas almas poderosas haviam eventualmente esquecido quem eram. Mas os vivos tinham uma vantagem. Podiam deixar o mundo das almas a qualquer momento. Contanto que eles tivessem certeza de sair antes de se perderem. De qualquer forma, já lhe contei minha teoria. Se você está disposto a testá-la ou não, fica a seu critério. Yuki disse que apenas propôs essa teoria. Ele próprio não seguiria esse caminho. Afinal, ele não era um cavaleiro gourmet, naturalmente não abriria mão de um poder imenso. Mas ele também iria ao mundo das almas. Além da presença de Another ser lá, o mais importante era que ele queria controlar a sua própria vontade naquele lugar. Ele sabia muito bem que sua força de vontade não era particularmente forte. Não tinha muita experiência. Embora fosse muito mais forte do que seus pares, comparado àqueles que viveram por centenas, milhares ou até dezenas de milhares de anos, ele estava muito atrás. O fluxo temporal especial do mundo das almas seria muito útil para ele. Um corpo incrivelmente forte, aliado a uma força de vontade igualmente incrível. E o que sentia que poderia usar completamente a ilusão para abalar a realidade. A rotina definitiva era apenas um protótipo. Ele continuaria a desenvolver essa habilidade. Após concluir sua teoria, Yuki e Toriko logo se separaram de Aimaru. Afinal, não havia nada ali, nada para entreter os convidados, então eles optaram por não ficar. Toriko ainda tinha as tarefas que o presidente Shiryu lhe havia deixado, de adquirir vários ingredientes. Quanto a Yuki, ele também tinha um novo objetivo. A besta quádrupla ainda não havia chegado ao mundo humano. Ele planejava fazer uma viagem ao antigo biótopo, primeiro. Com sua força atual, lidar com o dragão de fogo lobo e Jirin não deveria ser problema. Embora o dragão de fogo lobo estivesse em pé de igualdade com o lobo de batalha, ele havia sido selado por muito tempo e sua força estava severamente comprometida. Na história original, o ataque combinado dos 4 reis celestiais poderia feri-lo e fazê-lo perder sua capacidade de resistência. Yuki estava confiante de que poderia fazer o mesmo. Quanto a Jirin, ele nem conseguia encontrá-lo agora. E mesmo que o encontrasse, Yuki não tinha medo. Contanto que não comece o dragão de fogo lobo, a força de Jirin não representaria nenhuma ameaça para ele. Na história original, Jirin não era muito mais forte que o dragão lobo de fogo. Caso contrário, ele não teria deixado os 4 reis celestiais o derrotarem até que este não pudesse mais se defender antes de devorá-lo. Afinal, a Organização Gourmet Mundial e a Corporação Gourmet estavam de olho nele. E ele havia traído a Corporação Gourmet. Com certeza não o deixariam escapar. Portanto, ele não tinha tempo a perder. A única opção era devorar o dragão de fogo lobo o mais rápido possível e ficar mais forte, para poder lidar com o pessoal da Corporação Gourmet. Mas ele optou por deixar os 4 reis celestiais lutarem, um caso clássico de ficar de braços cruzados e colher os frutos. Portanto, com sua força atual, Yuki não precisava se preocupar com ele. E no antigo biótopo, havia ingredientes que ele ainda não havia consumido, o girassol corona e o dragão de fogo lobo. Ele não achava que o girassol corona daria a Toriko o mesmo tipo de aumento de poder explosivo da história original, mas seus efeitos certamente não seriam ruins. Após coletar esses 2 ingredientes, ele faria uma viagem até o Templo da Honra Culinária para obter a fruta bolha de sabão, e também poderia fazer uma refeição no restaurante culinária desaparecida no caminho. Mas antes de ir para o antigo biótopo, ele precisava encontrar Setsuno.
O motivo era simples. No antigo biótopo 10 havia uma velha conhecida dela, a vovó Ayami, que trabalhava como guarda florestal. Embora com sua força, ele não precisasse se preocupar com ela, ela ainda fazia parte da Organização Gourmet Mundial e era uma boa amiga de Setsuno. Portanto, o melhor era contar a ela e também perguntar se ela tinha alguma mensagem para trazer. Alguns dias depois, Yuki retornou à cidade gourmet e encontrou Setsuno, contando-lhe seu plano. Você também está interessado no menu secreto do Akasha-sama? Isso é só um boato. Ele não deixou nenhum menu secreto. Mas o girassol corona é uma coisa boa. Você pode comer um pouco. Fará bem para você. Setsuno disse isso depois de ouvir o plano dele. Yuki naturalmente sabia o que estava acontecendo. O tal menu secreto era, na verdade, a churrasqueira gigante que Komatsu havia ativado. Quanto ao dragão lobo de fogo, isso ocorreu porque a espécie estava à beira da extinção. Então, o Nitro Vermelho capturou o último exemplar e o colocou no antigo biótopo. Provavelmente como item de colecionador. Por falar nisso, faz muito tempo que não vejo a Ayami. Você se importaria se eu fosse com você desta vez? Setsuno disse com um sorriso. Ela também queria ver sua velha amiga. Para ser sincera, se ele não tivesse mencionado, ela teria se esquecido dela. Afinal, todos eles eram muito idosos. Ela nem tinha certeza se a vovó Ayami ainda estava viva. Já que Yuki a havia criado, ela bem que poderia ir com ele. Não tem problema nenhum. Vamos juntos. Yuki disse que não havia problema. Ele só ia buscar os ingredientes, e Setsuno não brigaria com ele por eles, então não havia problema em ela ir junto. Não, você vem conosco também. Deixe os assuntos da empresa para outra pessoa por enquanto. Você não pode ficar fazendo esse trabalho para sempre. Setsuno disse. Embora a capacidade de trabalho de Nono fosse de fato muito forte, ela era sua aprendiz. Ela não podia concentrar toda a sua energia na empresa. Mais importante ainda, ela precisava aprimorar suas habilidades culinárias. E quando tivesse tempo, ela também deveria sair e ampliar seus horizontes. Dessa forma, seu caminho no futuro seria mais amplo. Ao ouvir isso, Nono assentiu imediatamente naturalmente. Eram as palavras de seu mestre, ela certamente as acataria. Setsuno então preparou alguns ingredientes, alguns que não existiam no antigo biótopo, e alguns itens de primeira necessidade. Sem dúvida eram para a vovó Ayami. Afinal, devido à sua localização geográfica única, o antigo biótopo, estava basicamente isolado do mundo exterior. Vovó Ayami vivia quase como uma pessoa primitiva ali. Por isso, ela estava pensando em trazer alguns itens de primeira necessidade. Mestre, onde está o antigo biótopo 1? Após embarcar no acampamento monstro, Nono não resistiu e perguntou. A Organização Gourmet Mundial possuía vários biótopos. O biótopo, atual era a sede da Organização Gourmet Mundial, mas ela nunca tinha ouvido falar de um antigo. O chamado antigo biótopo, também é conhecido como Cozinha da Acácia. Foi descoberto pela primeira vez pela professora Acácia. Quando a Organização Gourmet Mundial foi fundada, Ishiryu planejou inicialmente instalar a sede lá. Mas, depois de tentar, ele desistiu. Afinal, as feras de lá são muito fortes. Existem até algumas que conseguem sobreviver no mundo gourmet. O próprio Ishiryu não teve medo, mas os outros não aguentaram. No fim, o antigo biótopo, foi abandonado e um novo foi criado. A sede da Organização Gourmet Mundial foi então estabelecida no novo biótopo, Setsuno explicou de forma simples. Existe um lugar assim no mundo humano? Ao ouvi-la, Nono ficou completamente chocado. O mundo humano era chamado assim porque era muito mais seguro do que o mundo gourmet. Se não fossem as potências locais, o mundo humano já teria sido destruído pelas feras do mundo gourmet há muito tempo. O antigo biótopo, estava claramente no mundo humano, mas possuía criaturas capazes de sobreviver no mundo gourmet. Isso significava que sua força excedia o nível 100. Existem algumas áreas especiais no mundo humano. Os exemplos mais típicos são as 7 maravilhas gastronômicas. O lugar para onde vamos desta vez é uma delas, o Triângulo da Faminta. Setsuno disse. Depois de ouvir, Nono também entendeu. Cada uma das 7 maravilhas gastronômicas era magnífica, mas também muito perigosa. Principalmente o Triângulo Faminto. Devido à sua localização próxima aos mares do mundo gourmet, não era difícil entender por que criaturas de lá apareceriam. Assim como o Porto dos Espíritos Malignos, uma das 3 entradas do mundo humano para o mundo gourmet. Por estar conectado aos oceanos do mundo gourmet, permitia a entrada de muitas criaturas marinhas de lá no mundo humano. Mas essas criaturas marinhas não se aventuravam nas profundezas do mundo humano porque o ambiente aqui não era adequado para sua sobrevivência. Foi como pegar alguém que usava equipamentos de alta tecnologia há milhares de anos e, de repente, jogá-lo na natureza selvagem para sobreviver. O ambiente do mundo humano era muito hostil para essas criaturas do mundo gourmet, então, naturalmente, elas não se aventuravam muito longe nele. Seguindo as explicações de Setsuno, os 3 logo chegaram aos arredores de seu destino. Na história original, ninguém sabia onde ficava o antigo biótopo, então Jirin e os outros precisavam da abelha infinita para guiá-los. Mas os figurões da Organização Gourmet Mundial sabiam onde ele estava. Afinal, a antiga sede da Organização Gourmet Mundial quase foi instalada ali. A tecnologia desses Nitro é muito avançada. É possível manter esse tornado de gelo supergigante, criado pelo homem, funcionando até hoje. Olhando para o Triângulo Faminto à sua frente, Yuki disse. Os arredores do Triângulo Faminto estavam envoltos por um tornado aterrorizante com mais de 1 quilômetro de espessura. Era por isso que os navios e aviões que se aproximavam desapareciam. Uma vez sugado, você não conseguia sair sem força suficiente. Este tornado foi claramente artificial, criado pelo Nitro Vermelho com tecnologia especial. Quanto a saber se foi criado com a força deles? Para ser honesto, ele realmente não acreditava que o Nitro Vermelho pudesse fazer isso. Acima do 6º continente existia um tornado-mãe permanente, mas ele foi deixado para trás por um dos 8 reis, o Rei Serpente.
A destruição causada pelos 8 reis foi aterradora, mas esses nitro vermelhos claramente não conseguiam atingir esse nível. Caso contrário, não teriam sido escravizados pelos nitro azuis, que eram mais fracos que os 8 reis. Os nitro eram o apetite. Embora tivessem uma vida útil infinita em contrapartida, sua força era inabalável. Não havia possibilidade de aprimorá-la. Afinal, é uma civilização que existe há sabe-se lá quantos anos. Embora tenha sido destruída, sua tecnologia é de fato algo que nós, humanos, não conseguimos igualar. Aliás, grande parte da tecnologia humana atual foi desenvolvida com base na tecnologia nitro. Setsuno disse. Yuki concordou plenamente. A razão pela qual a tecnologia humana no mundo de Toriko era tão avançada devia-se, além de seus próprios esforços, também à ajuda da tecnologia nitro. O acampamento monstro de água viva avançou diretamente para o tornado. Ao entrar, o grupo também viu muitas criaturas que haviam sido levadas pelo vento. Essas criaturas também faziam parte da linha de defesa, para impedir a invasão de inimigos estrangeiros. Entre elas havia algumas criaturas marinhas do mundo gourmet. Mas agora, as pessoas no acampamento monstro de água viva eram Yuki e Setsuno. Apenas Nono estava um pouco mais fraco, mas não muito. Afinal, ela era aprendiz de Setsuno, e sua honra culinária já havia alcançado o nível mestre. Acontece que, como chefe, ela estava em desvantagem em termos de nível celular em comparação com o caçador gourmet. Na história original, a força de Yuda e dos outros era bem mediana. Entre os chefes, os únicos com força relativamente alta eram alguns como Setsuno, Chio e Zaus. Capítulo 171. A área estava repleta de feras, mas nenhuma delas detectou o grupo de Yuki. A capacidade de camuflagem do monstro de acampamento de Setsuno era incrivelmente poderosa, comparável ao Octomelon que o presidente Shiryu havia preparado para Toriko e os outros. Não havia aqui nenhuma criatura com percepção supersensível, então não havia necessidade de Yuki ou Setsuno liberarem suas auras para intimidá-las. Em breve, as água-viva limusine emergiram da zona de tempestade. À sua frente havia uma ilha gigantesca, dezenas de vezes maior que o atual biótopo 1. A ilha também possuía uma característica muito peculiar, uma cúpula gigante que cobria mais da metade dela. Yuki sabia o que era aquela cúpula. Era o ouricalusco do mundo gourmet, com uma dureza muito maior que a do diamante. Ficou claro que os nitro vermelhos que se reuniram ali no passado não eram fracos. Caso contrário, eles não teriam conseguido obter tantos materiais do mundo gourmet. Nesse mundo de Toriko, a variedade e a quantidade de materiais eram impressionantes. Contanto que você tivesse a habilidade, nunca lhe faltariam recursos. A cúpula tinha o formato de uma redoma de vidro cobrindo um prato de jantar. E o que havia lido a história original e sabia que havia duas maneiras de entrar. A primeira era uma passagem na própria cúpula, um canal deixado pelo nitro vermelho. No entanto, essa passagem estava escondida. Era completamente invisível a olho nu. Na história original, Komatsu havia notado a entrada por causa das abelhas infinita. Essas abelhas procuravam lugares com muita luz solar, e lugares como o trigo dourado e o girassol corona eram seus favoritos. Assim, as abelhas infinita conseguiam encontrar a entrada diretamente. Sem eles como guia, uma pessoa comum poderia procurar a vida inteira e jamais encontrá-la. Afinal, a entrada tinha apenas algumas dezenas de metros de largura. Alguns milhares de metros à frente daquela cúpula maciça não eram nada. Uma pessoa normal teria que procurar centímetro por centímetro, mas este lugar era extremamente perigoso, então era provável que nunca encontrassem a entrada. Mas para uma pessoa poderosa, era diferente. Por exemplo, Yuki já havia pressentido a entrada. Sua percepção era incrivelmente poderosa. Quanto à segunda entrada, ela ficava no mar, mas esta era um pouco mais perigosa. A cúpula cobria parte do mar, mas não chegava até o fundo do oceano. Assim, as criaturas do mar podiam entrar, e outras também podiam entrar por aqui. Mas este mar era o lar de um grande número de criaturas do mundo gourmet. Portanto, se sua força fosse insuficiente, era melhor não escolher este caminho. É claro que havia uma terceira maneira de entrar, embora fosse um tanto peculiar e não convencional. Consistia em ser como Jirin na história original e simplesmente abrir caminho através da cúpula com força bruta. Yuki e Setsuno, é claro, não fariam uma coisa dessas. Eles não eram como ele. Que cúpula enorme! Ao contemplar a imensa estrutura, Nono exclamou em admiração. Embora o mundo humano possuísse muitas maravilhas arquitetônicas, aquela cúpula era, sem dúvida, uma visão de tirar o fôlego. Esta cúpula foi construída pela raça Nitro naquela época. Eles usaram um tipo de oricalco do mundo gourmet. É muito dura. Claro, isso só serve para quem não é muito forte. Setsuno disse com um sorriso. Ela já havia estado ali antes e conhecia a situação. Embora esse oricalco parecesse impressionante, mesmo no mundo humano, havia algumas pessoas capazes de superá-lo. A corrida Nitro é realmente incrível. Após esse incidente, a impressão de Nono sobre o Nitro ficou ainda mais profunda. Esses Nitros pareciam adorar construir maravilhas. E suas habilidades eram de fato muito poderosas. O tornado lá fora ainda não havia se dissipado, e havia também aquela enorme cúpula. Pode-se dizer que mesmo que o tornado lá fora desaparecesse, seria muito difícil para outros entrarem aqui. Afinal, a entrada não era fácil de encontrar, e chegar a esse lugar não era algo que uma pessoa comum pudesse fazer. Nem todos eram como Tom, que podia simplesmente pilotar um caça. A corrida Nitro é realmente incrível, mas isso também se deve à sua vida útil quase infinita. Deixe-me pensar, se bem me lembro, a entrada deve ser naquela direção. Setsuno olhou para a cúpula e apontou. A água-viva limusine disparou imediatamente na direção indicada por ela. Isso mesmo, é isso mesmo. Embora o exterior pareça perfeito, o fluxo de ar não mente. Yuki disse. A camada externa aqui estava coberta com uma substância muito especial, então não parecia diferente de outros lugares.
Mas uma ilusão continuava sendo uma ilusão. O fluxo de gás não podia ser interrompido. Enquanto conversavam, a água viva limusine entrou diretamente na passagem. Seu tamanho não era grande, então entrar não foi problema. Isto é tão grosso. Ao entrar, Nono percebeu que havia subestimado aqueles nitro vermelhos. Aquela cúpula não era apenas uma camada fina, era muito espessa. Quando entraram na passagem pela primeira vez, nem sequer conseguiam ver o fim. A passagem tem 1 quilômetro de comprimento, o que significa que esta cúpula tem 1 quilômetro de espessura, e o que já havia medido o comprimento da passagem. Estava insensível a ela. Afinal, este mundo tinha maravilhas demais, especialmente aquelas criadas pelo nitro. Cada uma era mais exagerada que a anterior. 1 quilômetro de espessura. Nono não sabia o que dizer. Era simplesmente absurdo demais. Ao ver a reação dela, Setsuno apenas sorriu. Quando chegou aqui pela primeira vez, também ficou impressionada com a espessura da cúpula. Mas como já tinha visto muito do mundo, não demonstrou a mesma expressão de perplexidade que Nono. 1 quilômetro não era nada para a água viva limusine. Ela desapareceu num piscar de olhos. Depois de sair, o grupo viu a situação dentro da cúpula. Não estava completamente escuro lá dentro apenas por causa da cúpula. Pelo contrário, era exatamente como lá fora. Eles devem ter usado alguma tecnologia especial para simular as condições climáticas externas lá em cima. E o que disse, olhando para a paisagem acima, que era exatamente a mesma de quando eles haviam entrado. Isso mesmo. Embora o interior da cúpula seja semi-fechado, ele simula as condições climáticas externas, seja dia ou noite. E o ambiente interno também foi tratado com uma tecnologia especial, criando diversos tipos de climas diferentes. Setsuno assentiu. Com essa cúpula, logicamente, o ecossistema interno não deveria ser assim. Mas a tecnologia do nitro vermelho, combinada com a natureza peculiar deste mundo, havia criado esse ecossistema singular. Olhando daqui de cima, era possível ver claramente que o interior estava dividido em várias áreas, cada uma com um ambiente e até mesmo um clima diferentes. Tal ambiente peculiar havia levado a uma situação em que vários ingredientes diferentes coexistiam em uma mesma área. Inacreditável. Tantos ingredientes que exigem ambientes especiais para sobreviver estão reunidos aqui. Nono ficou completamente chocada ao observar os diversos ingredientes abaixo. Como chefe, ela naturalmente conhecia o ambiente em que muitos ingredientes viviam. Tomemos como exemplo a baleia-balão. Ela vivia nas profundezas do oceano. Mas ali, vivia em um pequeno rio. Além disso, havia também dezenas de mamutes reais. Sabe, no Planalto Real, havia apenas um mamute real? Não, havia um grande e um pequeno. Mas aqui, eles apareciam em bandos, dezenas deles de cada vez. E o milho bebê, que exigia uma grande quantidade de nutrientes. Na selva Vu, ele precisava absorver uma quantidade enorme de nutrientes. Os nutrientes de todo o continente só conseguiam sustentar aquela quantidade de milho bebê. Mas o milho bebê aqui, não só era maior do que o da selva de Vu, como também era tão denso, e a quantidade era assustadora. E o que mais chamava a atenção eram as árvores frutíferas. Quem diria que o solo ali era tão rico em nutrientes? O ciclo das árvores, da floração à frutificação e à queda dos frutos, durava apenas alguns segundos, e então um novo ciclo começava. Quanto à fruta caída, ela foi imediatamente levada por um grupo de macacos que parecia muito ágil. Além disso, Yuki também viu algumas frutas arco-íris. Originalmente a área onde a fruta arco-íris crescia exigia nuvens de tempestade. Mas as daqui provavelmente foram modificadas pelo nitro vermelho, então não precisavam de nenhuma. Centenas de árvores de fruta arco-íris cresciam ali, e nenhuma outra criatura se aproximava. O motivo era simples. Embora a fruta arco-íris tivesse um sabor muito bom e um aroma muito rico, tratava-se do antigo biótopo 1. Havia inúmeros alimentos deliciosos em seu interior. Assim, a fruta arco-íris havia se tornado um ingrediente bem comum por aqui. Os ingredientes aqui são bem ricos. Vamos encontrar a Yami primeiro. Faz muitos anos que não a vejo. Nesse momento, a expressão no rosto de Setsuno também relaxou um pouco, pois ela já havia sentido a presença da vovó Ayami. Quando chegou, ficou um pouco preocupada. Afinal, a vovó Ayami não era jovem e sua força era mediana, então sua expectativa de vida não se comparava à dela. Mas ao entrar, ela sentiu nitidamente a presença dela. Embora a vovó Ayami também tivesse ocultado sua aura, a diferença de poder era muito grande. Tal ocultação era inútil diante dela e de Yuki. Yuki naturalmente não diria muito sobre isso. Depois de conhecer a vovó Ayami, ele poderia ir e capturar os outros ingredientes. Aquele lugar era um verdadeiro tesouro de ingredientes. Ele não deixaria esses ingredientes escaparem. Ingredientes como a baleia-balão e a carne-joia, em especial, eram ótimos. Baleias-balão eram boas opções, podiam ser encontradas nas profundezas do oceano. Mas a quantidade de carne-joia no mundo humano era extremamente pequena. Agora que tantas estavam reunidas ali, ele naturalmente não as deixaria ir embora. O grupo não demorou muito para encontrar a vovó Ayami na floresta. Naquele momento, ela não estava usando a habilidade de bater para manter sua aparência jovem. Afinal, esse método era apenas temporário e também consumia calorias. Portanto, a menos que estivesse enfrentando um inimigo, ela não usaria o golpe poderoso para manter um estado jovem. Ayami. Graças à sua capacidade de camuflagem, a vovó Ayami não havia percebido a chegada da medusa limusine. Mas ao ouvir a voz de Setsuno, ela que estava alimentando um gato, imediatamente olhou para cima. Setsu. Ao ver Setsuno, uma série de emoções, espanto, deleite e incredulidade que surgiu em seu rosto. Era normal que ela tivesse essa expressão.
Afinal, ela estava vivendo ali, quase completamente isolada do mundo exterior. Ver sua amiga aparecer de repente seria estranho se ela não ficasse surpresa. Nesse momento, Setsuno também estava em um estado de velhice. Segundo ela, era melhor não provocar sua velha amiga. E a vovó Ayami nunca tinha visto Setsuno em sua juventude. Embora fossem amigas, ela tinha menos de 100 anos. Ela conheceu Setsuno quando era jovem, e naquela época, Setsuno já era uma senhora idosa. Quanto tempo, Ayami? Deixe-me apresentá-la. Esta é minha aprendiz, Nono. E está a Yuki, uma chefe impressionante, e também uma caçadora gourmet, uma afiadora e uma revigoradora. Quando Setsuno apresentou Yuki, ela acrescentou imediatamente todos os seus títulos. Essa apresentação deixou a vovó Ayami, que ainda estava absorta em sua alegria, um tanto perplexa. Uma chefe que também era caçadora gourmet. Ela conseguia entender. Afinal, um pequeno número de pessoas talentosas conseguia, de fato, exercer ambas as profissões. Mas ser afiadora e revitalizadora ao mesmo tempo, isso a deixava completamente confusa. Setsu, por que você apareceu aqui de repente? A vovó Ayami cumprimentou Yuki e Nono e então perguntou impacientemente. Por que esse garoto, Yuki, queria vir aqui buscar ingredientes? Eu estava pensando que já fazia um bom tempo que não nos víamos, então vim te visitar. Aliás, trouxe muitas coisas boas para você. Dito isso, Setsuno começou rapidamente a descarregar os diversos itens de uso diário da Água Viva Limousine. Muito obrigada. Essas coisas me são muito úteis. Ao ver essas coisas, a vovó Ayami também ficou muito feliz. Era exatamente o que ela precisava naquele momento. Embora ela pudesse se virar sem eles, com eles, sua qualidade de vida sem dúvida melhoraria muito. Então, naquele momento, ela também estava muito grata a Setsuno. Capítulo 172. Como já haviam chegado visitas, a vovó Ayami tirou todos os ingredientes variados que tinha guardado. Se não se importar, deixe-me fazer uma pequena manutenção nesta faca. Ao ver a faca de cozinha dela, Yuki não pôde deixar de comentar. Embora parecesse perfeita a olho nu, aos olhos de um mestre afiador como ele, estava em péssimo estado. Era normal. Uma faca de chefe precisava de manutenção. Era evidente que ela havia aprendido alguns métodos básicos de manutenção, mas comparado a um afiador profissional, especialmente um mestre como ele, era uma diferença enorme. Até mesmo a faca de Setsuno precisou ser enviada para Mel para manutenção após um período de uso. A faca da vovó Ayami fora usada ali por décadas e agora estava coberta de cicatrizes. Então, deixo isso com você. A vovó Ayami ficou atonita por um momento, mas então se lembrou de repente que Setsuno havia dito que era um mestre em afiar facas. Já que Setsuno havia dito isso, ela naturalmente acreditou. Ela também sabia muito bem que seus próprios métodos de manutenção eram bastante precários. Portanto, era melhor deixar isso para ele. Só um momento. Vou procurar uma pedra de amolar. Dito isso, Yuki desapareceu. Ele foi tão rápido que apenas Setsuno conseguiu ver como ele partiu. Os outros dois apenas o viram evaporar no ar. Muito rápido. Ao ver isso, os olhos da vovó Ayami se arregalaram. Ela havia pensado inicialmente que um jovem como ele, mesmo sendo forte, não poderia ser tão forte assim. E ele ainda exercia tantas profissões ao mesmo tempo. Mas a velocidade que ele demonstrara a deixou completamente perplexa. Era tão rápida que ela não conseguia ver nenhum vestígio de seu movimento. Isso demonstrava que a diferença de poder entre eles era enorme, caso contrário, isso não teria acontecido. Após sair, Yuki retornou pouco depois. Agora ele tinha uma pedra de amolar na mão. Não era o pó estelar de Mel. Ele não ia simplesmente carregá-lo por aí para todo lado. Essa pedra de amolar era uma das muitas que ele tinha guardadas. Ele tinha acabado de inventar uma desculpa para sair do campo de visão deles para pegá-la. Não seria bom simplesmente tirá-la do nada. Ele não queria expor sua habilidade espacial tão cedo. Certamente havia muitas pedras de amolar adequadas nesta ilha, mas ele estava com preguiça de procurar. Depois que ele voltou com a pedra de amolar, a vovó Ayami lhe entregou sua faca. Pegando-a, Yuki começou a afiar. Assim como os dois Melks, sua velocidade de afiação era assustadoramente rápida, ainda mais rápida que a da segunda geração. Enquanto ele afiava a lâmina, o som da lâmina e uma luz brilhante se tornaram um fluxo contínuo. O grupo ficou muito surpreso. Embora Setsuno soubesse que sua habilidade de afiar era grande, ela não esperava que fosse tão grande. Sua atuação nessa área foi assustadora. O estilo de afiação dos Melks, você precisa fazê-lo corretamente para produzir a música e a luz. Mas agora todas as vezes são um sucesso. É inacreditável. Eu pensava que só os dois Melks conseguiam fazer isso. Setsuno não conseguia descrever o quão monstruoso e o que era. Sua proficiência como reviver já estava no mesmo nível da de Yosaku. Ela nem precisava que Yosaku lhe dissesse isso. Ela sabia. Afinal, Yuki havia usado técnicas de reviver para pesquisar a fusão de imersão em alimentos e nocaute por dano. Ela jamais imaginou que a habilidade dele em afiar facas fosse tão grande que até ela ficou completamente chocada. Esse é o estilo de afiar do Mel? Então ele é o Mel da nova geração? A avó Ayami estava completamente isolada do mundo exterior. Ela só conhecia a primeira geração dos Mel. Não, ele não é da nova geração. A atual Mel da segunda geração é filha adotiva da primeira geração. Quanto a Yuki, ele apenas estudou com ela por um tempo. Setsuno balançou a cabeça negativamente. Após ouvir suas palavras, a vovó Ayami ficou em silêncio novamente. Ela já havia testemunhado sua força como caçador gourmet e afiador. E quanto aos outros dois? Chefe e revigorador, provavelmente também não eram fracos. Quantos anos ele tem agora? Ela não conseguiu evitar perguntar.
Estava curiosa. Será que aquela aparência jovial correspondia à sua idade real, ou seria ele um velho usando uma técnica especial de bater? Afinal, ela mesma costumava usar a técnica de bater para restaurar seu estado juvenil. Ele ainda nem tem 20 anos. No entanto, a única frase de Setsuno fez com que a vovó Ayami se calasse novamente. Nem 20 anos ele já havia alcançado um nível tão alto nessas áreas. Ela ficou sem palavras. Inacreditável. Será que todos os jovens de hoje em dia são tão assustadores assim? Ela murmurou para si mesma. Começava a se perguntar se o mundo exterior inteiro havia se tornado tão irreal. Teria mudado tanto nas poucas décadas em que estivera alheia à realidade? Vovó Ayami, nem todo mundo é tão irreal quanto o chefe Yuki. Pelo menos, eu não sou. Nono se pronunciou. Ela explicou que a situação dele era um caso raríssimo. Os outros jovens não se comparavam a ele. Afinal, fosse ela Teppei ou o Mel da segunda geração, todos eram muito fortes em suas respectivas áreas, com talento excepcional. Mas diante dele, eram apenas mediocridades. Então, o Yuki era um caso especial. Não dava para usá-lo como representante de todos os jovens. Entendo. Um caso especial? Compreendo. Vovó Ayami assentiu. Depois de uns 10 minutos, o trabalho de Yuki estava concluído. Manutenção e forja eram coisas completamente diferentes. Forjar levava muito tempo, mas a manutenção não precisava ser tão trabalhosa. Mas a faca dela apresentava muitos problemas após décadas de uso, então ele levou mais de 10 minutos para consertá-la. Está pronto. Vovó Ayami deu uma olhada. Ao terminar, ele entregou a faca a ela. No instante em que a pegou, ela sentiu que sua faca era completamente diferente. Afinal, ela também era uma chefe poderosa. Ela podia sentir isso. Naquele instante, a faca parecia ter acabado de ser forjada. Sabe, aquela faca estava com ela há décadas. Ela jamais imaginara que pudesse ser restaurada a tal ponto. Me dê suas facas também. Vou aproveitar a oportunidade para fazer a manutenção delas. Isso vai te poupar uma viagem até a loja Mel de segunda geração mais tarde. Yuki disse. As facas de Nono e Setsuno também precisavam de manutenção, especialmente a de Setsuno. Embora sua faca fosse transformável, isso não significava que não precisasse de manutenção. Nesse caso, muito obrigado. Setsuno sacou imediatamente sua faca Takitsuba e entregou-a a ele. Ao ver isso, Nono também sacou a sua imediatamente. As facas deles também não recebiam manutenção há algum tempo. Inicialmente, eles planejavam enviá-las para a Montanha Mel para afiá-las. Mas agora que Yuki, que tinha habilidades de afiação superiores às de Mel, estava ali, entregá-las a ele era melhor e também mais conveniente. O envio deles para a Montanha Mel para manutenção levaria de meio mês a um mês, ida e volta. Pegando suas facas, Yuki as inspecionou e então começou a afiá-las. No final, a faca de Setsuno levou 10 minutos para ser cortada, e a de Nono, menos de 1. A faca de Setsuno não apresentou muitos problemas, mas devido à qualidade da pedra de afiar e ao material muito precioso usado em sua fabricação, o processo de afiação levou algum tempo. Se ele tivesse usado o pó estelar de Mel, teria sido ainda mais rápido. Só que não era adequado levá-lo para cá. Como esperado de você, Yuki. Em qualquer área em que se aventure, você alcança um nível formidável. Olhando para a faca em sua mão, Setsuno disse, uma boa faca é muito importante para um chefe. Entre os pedidos que a segunda geração da família Mel recebia, alguns eram para reparos em danos tão pequenos quanto 1/1000 de milímetro. Isso porque quanto mais experiente o chefe, mais precisava ser sua faca. Caso contrário, haveria grandes problemas no preparo de alguns ingredientes especiais, e a probabilidade de falha seria alta. Tudo isso porque todos estavam ansiosos para me ensinar. Senão eu não teria onde aprender, não é mesmo? Yuki disse com um sorriso. Ele não estava errado. Seja nocauteando, cozinhando ou aprendendo as técnicas de reviver e afiar, todos o ensinaram sem hesitar. Ou seu crescimento não teria sido tão rápido. Ele não negaria isso e não pensaria que havia conquistado tudo sozinho. Ele tinha plena consciência de que era um jogador trapaceiro. Suas conquistas atuais, além de seus próprios esforços, deviam-se principalmente a forças externas. Chega de formalidades. Já que as facas estão prontas, eu também preciso ir embora. Após pegar sua faca, Setsuno estava ansiosa para começar a cozinhar. Depois disso, todos se dedicaram à tarefa. Nesse meio tempo, a vovó Ayami descobriu algo que a deixou completamente chocada novamente. Isso significava que as habilidades culinárias de Yuki também haviam superado as dela. Essa era a parte mais assustadora. Os choques que ele lhe causará foram demais. Ela sentia que estava ficando um pouco insensível. Durante a refeição, Yuki também mencionou o propósito de sua visita. O quê? Você veio buscar esse ingrediente? Não, esse ingrediente está lacrado. É muito perigoso liberá-lo. Antes que pudesse terminar, a vovó Ayami viu Setsuno e não soube como continuar. Se o assunto era força, a pessoa à sua frente era mais assustadora. Ayami conheceu Setsuno quando era jovem. Foi apenas na meia-idade que ela construiu um bom relacionamento com ela, e então elas lentamente se tornaram amigas. Mas pouco tempo depois de se tornarem amigas, Jirin decidiu partir. No fim, ela escolheu ficar e guardar o lugar, porque ela sabia muito bem que ele certamente encontraria o caminho até aqui, porque o cardápio secreto da Acácia estava aqui. Jirin era realmente uma tragédia. Para encontrar o cardápio secreto de Acácia, ele se juntou à corporação gourmet, mas sua própria parceira o guardava o tempo todo. Se ele não a tivesse abandonado, não teria precisado passar por tantas voltas e reviravoltas. O motivo de ele ter sido branqueado no final provavelmente foi porque ele ficou gravemente ferido por Toriko. O poder de seus punhos não era algo a ser subestimado. No fim, Jirin precisou de uma bengala para andar. Foi por isso que Shiryu e os outros não o incomodaram. Caso contrário, mesmo que houvesse algum tipo de relacionamento, não teriam deixado um cara como ele continuar morando ali. Não se preocupe, Ayami.
Esse ingrediente não é tão assustador assim. Com a força desse garoto, ele consegue lidar com isso tranquilamente. E mesmo que não consiga, eu estou aqui, não estou? Setsuno disse com um sorriso. Nesse caso, não vou impedi-lo. Mas me dê um tempo. O ingrediente que alimenta o dispositivo de selagem é o girassol corona. Ele absorve a luz solar para fornecer energia à vedação. Para desfazer o selo, primeiro é preciso cortar o fornecimento de energia. Não quero destruir esses girassóis corona, então me dê algum tempo para transplantá-los. Disse a vovó Ayami. O ambiente em que o girassol corona vive também é muito hostil, por isso sua quantidade é muito rara. Mas ela sabia como nutri-lo. Afinal, era um dos ingredientes que ela e Jirin usavam em conjunto. Então ela já tinha entendido a situação específica do girassol corona. Se lhe dessem algum tempo, em menos de um dia, ela conseguiria transplantá-los todos. Então, muito obrigada, vovó Ayami. A propósito, você poderia me dar alguns girassóis corona quando transplantá-los? Yuki perguntou. Vovó Ayami não recusou. Afinal, o número de girassóis corona não era pequeno, e ela também poderia cultivar mais. Ela sabia muito bem que já que ele estava ali para coletar ingredientes, certamente não deixaria o girassol corona escapar. Ela também não via problema nenhum nisso. Embora fosse um ingrediente que combinava com ela e Jirin, isso não significava que outros não pudessem comê-lo. O fato de alguém gostar de comer a flor girassol corona também era algo bom para ela. Nesse caso, vamos começar o transplante amanhã. Antes disso, você não veio aqui para buscar outros ingredientes e o que? Vá capturá-los primeiro. Aliás, leve Nono com você. Setsuno disse, confiando Nono aos cuidados de Yuki. Ele não recusou. Os dois haviam se reencontrado depois de muito tempo, que tivessem uma boa conversa. Levar Nono com ele não era problema. Não havia perigo para ele ali, então ele podia levá-la. Se fosse o mundo gourmet, ele não levaria mais ninguém consigo. Afinal, o mundo gourmet era perigoso demais. Ele só podia garantir a própria segurança. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 173. Setsuno, você está tentando juntar a Nono com ele, não é? Assim que Yuki e Nono saíram, a vovó Ayami perguntou. Ela percebeu tudo na hora. Fazer com que Nono fosse com ele era claramente uma estratégia para aproximá-los, para construir um relacionamento. Você também viu, né? É verdade. Eu quero que a Nono se torne parceira dele. Afinal, ela é minha aprendiz. Preciso pensar no futuro dela. As habilidades de Yuki são simplesmente poderosas demais. Ele é a pessoa mais talentosa que já conheci, em todos os aspectos. Acho que nem mesmo a Kasia-sama ou Froese-sama se comparariam a ele. Se ela pudesse se tornar parceira dele, seria maravilhoso para ela. Setsuno disse com um sorriso. Era o que qualquer pai faria, cuidar dos filhos. Uma pena que seus próprios descendentes fossem um sujeito durão como Teppei. Assim, Setsuno só podia cuidar de seu aprendiz. É claro que não era incomum homens formarem parcerias com outros homens no mundo de Toriko. Embora as parcerias entre homens e mulheres frequentemente levassem ao romance, as parcerias entre duas mulheres ou dois homens geralmente eram apenas amizades profundas. Havia, é claro, algumas raras exceções. Isso pode não ser tão fácil. Você viu o quão excepcional ele é. Força incrível, culinária incomparável e habilidades de afiação de nível mestre. Suas técnicas com reviver provavelmente são as mesmas. Ele é um profissional completo. Uma pessoa assim não precisa de um parceiro, especialmente não de alguém que seja inferior a ele em todos os aspectos. Vovó Ayami balançou a cabeça. Aos seus olhos, Yuki era simplesmente poderoso e autossuficiente demais para precisar de um parceiro que só o atrapalharia. É precisamente por ser tão poderoso, tão autossuficiente que ele não precisa de um parceiro, o que também significa que ele não se importaria de ter um. Ele não precisa escolher um parceiro com base em suas habilidades. Setsuno respondeu com um sorriso. Ela entendia a lógica, é claro, mas uma parceria não se resumia apenas à ajuda mútua. Tinha outro significado, o tipo de significado que ela e Jiro compartilhavam. É claro que esse era um assunto delicado para a vovó Ayami. Aquele canalha do Jirin a havia abandonado, e mesmo assim ela ainda nutria um amor unilateral por ele. Ele, porém, não dava a mínima. Talvez. A vovó Ayami já imaginava isso, mas não queria continuar a conversa e mudou de assunto rapidamente. Enquanto isso, Yuki não fazia ideia de que Setsuno estava tentando juntá-lo com sua aprendiz. E como haviam previsto, ele não precisava de um sócio. Já era mestre em tudo o que fazia. Não conseguia imaginar ninguém melhor do que ele em suas áreas de especialização. Seu ponto fraco no momento era sua força bruta. Sua culinária já estava no mesmo nível da de Setsuno, e até mesmo demonstrava sinais de superá-la. Sua proficiência com reviver não era inferior à de Moyan Shaishai ou Yosaku. Suas habilidades de afiar já haviam superado as da segunda geração de Mel. Quanto à primeira geração, eles nunca haviam competido, então ele não podia ter certeza. E embora seu golpe ainda não se comparasse ao de Jiro, isso se devia apenas às limitações de seu nível de poder. Sem essa restrição, seu golpe paralisante poderia já ter superado o de Jiro. Havia muitas técnicas que ele simplesmente não conseguia usar ainda, sem oportunidade de praticar. Chefe Yuki, qual ingrediente devemos capturar em seguida? Nono perguntou depois que eles saíram. Na verdade, ela nutria uma profunda admiração por ele. Nono era, em sua essência, uma pessoa muito orgulhosa. Embora isso não transparecesse, ela era. Na história original, quando conheceu Komatsu, ela nunca lhe disse nada diretamente, mas nunca entendeu por que seu mestre havia investido tanto nele. Por um lado, ela era aprendiz de Setsuno, mas seu mestre dava mais atenção a Komatsu do que a ela. Ela constantemente criava oportunidades para ele, permitindo que suas habilidades culinárias crescessem rapidamente.
Mesmo na hora de fazer o exame, Nono perguntou por que ela o estava treinando se eles mesmos poderiam fazer um trabalho melhor. Foi somente após o incidente com as 4 feras que ela finalmente percebeu a importância de Komatsu. Depois disso, sua opinião sobre ele mudou completamente. O talento de Nono era imenso, e ela era a única aprendiz de um tesouro nacional da gastronomia. Era natural que ela se sentisse orgulhosa. Mas seu orgulho nunca se manifestou abertamente, e sempre foi direcionado à habilidade, nunca ao caráter de uma pessoa. Portanto, ela jamais desprezaria alguém por causa de seu orgulho. Ela simplesmente não conseguia entender as ações de seu mestre. Mas agora, ela não estava encarando Komatsu, estava encarando Yuki. Desde o início, as habilidades culinárias que ele demonstrara já a haviam impressionado. E seu crescimento em todos os outros aspectos era uma constante fonte de admiração. Diante dele, ela se sentia uma completa mediocridade. Ele não só possuía todos os tipos de habilidades miraculosas, como também a superava em todas as técnicas, e ainda continuava a evoluir a uma velocidade incrível. Isso fez com que a admiração dela por ele crescesse cada vez mais. Uma jovem admirando um jovem era algo muito normal. Desde que a orientação sexual fosse normal, quando uma pessoa atraente do sexo oposto, excelente em todos os aspectos e de bom caráter, aparecia. Era impossível não se sentir atraído. Nono não foi exceção. Seus sentimentos por ele evoluíram de uma calma indiferença inicial para surpresa, depois para admiração e finalmente para afeição. Essa mudança aconteceu gradualmente. Mas ela também testemunhou seu imenso poder. Ela era chefe de cozinha, a única coisa que tinha a oferecer era sua culinária. Mas agora suas habilidades culinárias já haviam alcançado o nível de Setsuno. Era óbvio que ela não poderia lhe oferecer nenhuma ajuda nessa área. Então, embora ela tivesse sentimentos por ele, nunca se atreveu a confessá-los. Sabia que a distância entre eles era muito grande. Essa distância a fez recuar. Setsuno, por já ter passado por isso, naturalmente percebeu. Aliás, seu próprio passado era bastante semelhante. A mestra de Jiro era a deusa gourmet Acácia. Quando ela se juntou ao grupo, Midori ainda nem havia aparecido. Portanto, quer fosse Acácia, Froese e Shiryu ou Jiro, suas habilidades estavam muito além das dela. A Setsuno daquela época não era o tesouro nacional gourmet que ela era agora. Antes de ser aluna de Froese, ela sentia uma certa inferioridade ao entrar para aquela família. Mas a bondade de Froese era indescritível. Com a ajuda dela, Setsuno superou suas barreiras mentais e trabalhou incansavelmente para aprimorar suas habilidades culinárias. E ela escolheu ficar. Mais tarde, depois que Midora se juntou a ela, descobriu que o talento dele também era assustador. Ela também teve muita sorte. Naquela época, os únicos chefes eram ela e Froese. Froese era sócio de Acácia e ela era de Jiro. A situação de Nono era ainda pior do que a de Setsuno naquela época. Afinal, o talento de Yuki era algo que nem mesmo Froese conseguia igualar. Então, Setsuno também aconselhou Nono e agora estava até ajudando a criar oportunidades. O resto dependia da própria Nono. Se ela não conseguisse tomar uma decisão, por mais que Setsuno tentasse ajudar, seria inútil. Vamos começar pela carne de joia. Apesar de ser um ingrediente do mundo humano, tem um sabor incrível. Estou com vontade de comer desde a última vez que a experimentamos. Uma pena ser tão difícil encontrar um mamute real no mundo exterior. Yuki disse. Não se deixe enganar pelo tamanho gigantesco do mamute real. Havia muitas bestas da classe de 1 quilômetro no mundo exterior. Portanto, Yuki não saiu em busca de outro, preferindo vir até aqui para capturar esse ingrediente. Os mamutes majestosos eram muito fáceis de encontrar por aqui. Uma manada com dezenas deles corria pela região. Seria preciso ser cego para não os ver. A carne de joia é de fato um ingrediente muito precioso. É quase impossível encontrá-la fora daqui. Eu só a tive algumas vezes graças ao meu mestre. Nono disse. O mamute real não existia apenas no mundo humano, também havia alguns no mundo gourmet, embora fossem maiores e mais fortes. Mas nem Jiro nem Setsuno se dariam ao trabalho de obter a carne joia deles. Eles só pegariam um pouco se por acaso vissem algum. Nono só experimentou algumas vezes. Ela também sentia falta do sabor. Nesse caso, vamos começar pela carne de joia. Dito isso, Yuki tomou a iniciativa. Nono o seguiu imediatamente. Os dois conversaram sobre vários assuntos ao longo do caminho. Ele costumava ficar na casa de Setsuno, então conhecia Nono muito bem. Ambos eram chefes e tinham assuntos em comum para conversar. Claro que na maioria das vezes era Nono quem lhe pedia conselhos. Afinal, suas habilidades culinárias eram muito superiores às dela. Era aqui que a corrida Nitro costumava acontecer? Uma pena que esteja tudo em ruínas agora. A caminho de capturar a carne joia, Nono e Yuki passaram por uma vila. Ela estava em ruínas há muito tempo, restando apenas algumas paredes quebradas. Isso mesmo. Foi deixado pelo Nitro Vermelho. Os caracteres aqui representam a língua deles. Yuki disse. Nitro Vermelho? Existem diferentes cores de nitro? Nono perguntou, confusa. Ela só conhecia o nitro, não sabia que eles eram divididos por cor. Os nitros são, na verdade, divididos em 2 grupos, os nitro vermelhos e os nitro azuis. Claro que essa divisão não se baseia na cor da pele, mas sim na cor de suas células. Yuki explicou. Os nitros que apareceram na história original tinham várias cores. Nitro vermelho era um termo genérico para a cor de suas células, não de sua pele. A cor das células. As células têm cores diferentes? Essa foi a primeira vez que Nono ouviu algo assim. Isso mesmo. As células gourmet têm cores diferentes.
Isso está relacionado principalmente ao universo. Você sabia? Não existe apenas um universo, existem 5. Cada um dos 5 universos tem sua própria cor: vermelho, azul, verde, branco e preto. Células gourmet existem em cada universo, então, para diferenciá-las, elas são classificadas por cor. E o que assentiu com a cabeça, contando a Nono sobre o universo das 5 cores. Então o nosso universo é o vermelho? Mas então por que existe nitro azul em nosso universo? Não deveriam estar no universo azul? Nono ficou confuso novamente. Isso mesmo, o nitro azul deveria estar vivendo no universo azul. Mas, devido a um acidente, o universo azul foi basicamente destruído. Para escapar, e também por um certo motivo, o nitro azul veio para o universo vermelho. Então eles descobriram a raça nitro vermelho. Logicamente, eles deveriam fazer parte da mesma raça, mas os nitro azuis são muito arrogantes. Eles se autodenominavam nobres gourmet, e escravizaram os nitro vermelhos. E o que disse? Ele conseguia entender a arrogância deles, só que os achava repugnantes. Talvez fosse devido à sua longevidade infinita e à sua capacidade, semelhante à dos insetos, de reviver após um certo período de tempo, mesmo depois da morte. Mas em termos de força, esses caras não eram lá essas coisas. E havia maneiras de lidar com eles. Embora pudessem reviver depois de serem mortos, havia maneiras de não matá-los. Por exemplo, usando o mesmo método que o Nel. As criaturas que Nel devorava eram armazenadas em um espaço dentro de seu corpo. E o que não sabia o tamanho daquele espaço. Mas para conter todos os ingredientes do universo azul, o espaço dentro da Nel era assustadoramente grande. Os comprimidos de nitro azul que foram consumidos não morreram, apenas foram selados, o que não era diferente de estarem mortos. A melhor maneira de lidar com esses nitro azuis era selá-los. Claro, ele não planejava lidar com eles agora, não tinha forças para isso. Quando suas forças fossem suficientes, ele não os deixaria escapar. Enquanto você fosse humano, você era inimigo do nitro azul. Eles capturavam humanos para usá-los como combustível e ingredientes. Como ele pôde deixá-los ir? Capítulo 174. Um universo destruído? Escravizando o nitro vermelho? Após ouvir a explicação de Yuki, Nono ficou completamente em estado de choque. Esqueça os universos. Ela nem sequer tinha entrado no mundo gourmet do seu próprio planeta ainda. Mas a questão do nitro já havia tocado na destruição de um universo. Essa escala era algo que ela simplesmente não conseguia imaginar. Quanto ao nitro azul escravizar o nitro vermelho, ela também sentiu que havia um grande problema. Embora pertencessem à mesma raça e nunca tivessem interagido antes, isso não significava que fosse correto o nitro azul escravizar o nitro vermelho. Se fosse ela nessa situação, talvez tivesse uma conversa amigável ou simplesmente os ignorasse. Mas jamais pensaria em escravizá-los. Só se podia dizer que, aos olhos da grande maioria dos humanos, os nitro azuis eram lixo. Claro, isso só se aplicava aos humanos. Para outras raças era diferente. Afinal, fossem os demônios do apetite ou as feras, eles sempre acreditaram na lei da selva. Não precisamos pensar muito nesses problemas. Afinal, este não é um domínio que podemos tocar. Espere um momento, deixe-me ver se consigo traduzir esses caracteres. E o que disse? Ele havia contado a Nono porque o assunto tinha surgido. Quanto ao certo e ao errado e outras coisas, ele não planejava se envolver. Afinal, ele não tinha condições para isso agora. Se você quisesse lidar com essas coisas, precisaria aprimorar sua própria força. Somente quando sua força atingisse esse nível você seria capaz de realizar tais feitos. Caso contrário, pensar nisso seria inútil. Nesse momento, ele estava tentando traduzir os caracteres nitro. Embora já tivesse o livro de receitas antes e traduzido a maioria dos caracteres nele contidos, aquele livro não incluía todos os caracteres da raça nitro. Então, agora que ele havia se deparado com uma ruína da nitro e esses personagens, naturalmente teve que tentar traduzi-los. Mesmo que alguns dos personagens estivessem incompletos, ele tinha uma visão evolutiva que superava a de Cocô. Cocô conseguiu completar um mural parcial com sua visão. A habilidade de Yuki era ainda maior, então completar esses personagens não foi um problema. Um caractere completo não podia ser totalmente decifrado. Ele podia usar os caracteres que já conseguia ler para decifrar os outros. Embora fosse um pouco trabalhoso, desde que houvesse caracteres suficientes, ele podia traduzi-las gradualmente. O processo de leitura dos caracteres não demorou muito. Logo, ele já havia traduzido a maior parte do conteúdo. Chefe Yuki, você já decifrou? Ao vê-lo parar, Nono não pôde deixar de perguntar. Ela não conseguia ler aqueles caracteres. O fato de ele ser capaz de decifrar até mesmo a língua da raça nitro a surpreendeu muito, e sua admiração por ele aumentou ainda mais. Eu decifrei. Esses caracteres registram parte da criação do antigo biótopo, informações sobre vários ingredientes. Mais importante ainda também é informações sobre aquela coisa. E o que disse, apontando para o enorme dispositivo de vedação. Informações sobre um ingrediente do menu especial da Cássia? Ao ouvir isso, Nono ficou chocada novamente. Ela não sabia qual ingrediente estava lacrado lá dentro. Nunca pensou que obteria a resposta ali. Isso mesmo. De acordo com os registros do nitro vermelho, o que está selado lá dentro deve ser o último dragão de fogo lobo deste mundo. E o que assentiu com a cabeça, dizendo-lhe qual era o ingrediente selado. Dragão de fogo lobo? Esse nome me soa familiar. Acho que já vi registros dele em algum lugar. Dizem que essa espécie está no mesmo nível da espécie lobo de batalha. Mas o livro só registrou isso. Nono se lembrou das informações sobre o dragão de fogo lobo. Em seus estudos anteriores, eles precisavam ter muita clareza sobre as informações de vários ingredientes.
Caso contrário, andar pelo mundo seria muito perigoso. Embora as informações sobre os ingredientes do mundo gourmet não estivessem completas, eles tinham o que Setsuno e Jiro haviam coletado. Então ela também sabia um pouco sobre o dragão de fogo lobo. Isso mesmo. De acordo com os registros aqui, a raça lobo dragão de fogo perdeu uma competição para o lobo de batalha e no fim, toda a raça foi destruída por eles. O Nitro Vermelho conquistou o último e garantiu a vitória aqui. E também há uma breve introdução sobre o dragão lobo de fogo aqui. Yuki olhou para o texto e explicou. Antes, ele achava que a ideia de o dragão de fogo lobo estar no mesmo nível do lobo de batalha era um completo absurdo. Normalmente, no mundo gourmet, um tamanho enorme não significava velocidade lenta. Os exemplos mais típicos eram o rei cavalo e o rei serpente. O rei cavalo tinha 22 km de altura e 30 km de comprimento. Seu tamanho colossal era como de uma montanha gigante em movimento, mas sua velocidade não era lenta. Em combate, sua velocidade era ainda mais aterradora. O rei serpente era ainda mais extraordinário. Seu corpo tinha centenas de milhares de quilômetros de comprimento, mas sua velocidade de movimento era assombrosamente rápida. Um tamanho gigantesco não significava necessariamente baixa velocidade. E o desempenho do dragão lobo de fogo na história original pode ter sido devido ao longo período em que ficou selado. Uma velocidade tão lenta não poderia ser atribuída exclusivamente ao selo. Em outras palavras, a raça dragão de fogo lobo era inerentemente uma espécie lenta. Um tamanho enorme aliado à baixa velocidade. No mundo gourmet, isso era fatal. E a raça lobo de batalha, embora seu tamanho também fosse muito grande para os humanos, para as criaturas do mundo gourmet, seu tamanho era considerado pequeno. Tamanho pequeno, velocidade impressionante e grande poder de ataque. Essas espécies eram aterrorizantes em combate. Mas agora, de acordo com os registros do Nitro Vermelho, Yuki finalmente sabia porque os dois estavam em pé de igualdade. A raça lobo dragão de fogo realmente teve dificuldades para lutar contra a raça lobo de batalha, mas também possuía uma característica muito especial. Seu poder era mais direcionado à alma. Isso fez Yuki se lembrar de Jirin. Depois de comer o dragão de fogo lobo na história original, a aparição do demônio do apetite que ele libertou também se transformou em um dragão de fogo lobo. O dragão de fogo lobo era uma criatura viva, não um apetite, não um demônio do apetite. Isso era certo. Portanto, ele absolutamente não poderia se tornar um demônio do apetite. Mas o que Jirin liberou ao lutar contra Toriko foi de fato um dragão de fogo lobo. Agora, Yuki finalmente havia encontrado a resposta. A alma da raça do dragão de fogo lobo era muito forte. Quando uma criatura normal morria, sua alma entrava no mundo das almas. Mas o dragão lobo de fogo era diferente. Após a morte, sua alma permanecia em seu corpo por um período de tempo. Durante esse período, se outras criaturas comessem sua carne, seriam influenciadas por ela. É claro que não se tratava de possessão. A alma do dragão de fogo lobo afetaria apenas a consciência da criatura que comesse sua carne, fazendo-a perder a razão e se tornar incrivelmente arrogante. Você sabia que o dragão lobo de fogo era uma criatura que vivia no mundo gourmet? No mundo gourmet, além de seres como os 8 reis, se outras criaturas desenvolvessem uma mentalidade semelhante, estariam praticamente condenadas. Naquela época, essas criaturas que haviam devorado a carne do dragão de fogo lobo não se importavam se seus inimigos fossem mais fortes do que elas. Atacavam-nos como se tivessem enlouquecido. Pode-se dizer que o dragão de fogo lobo era uma espécie de maldição da carne. Sua influência sobre Jirin na história original foi muito grande. A capacidade corrosiva de sua carne já era forte, e ele o engoliu vivo. Como resultado, foi gravemente afetado e acabou nesse estado. Depois que Yuki contou a Nono algumas informações introdutórias sobre o dragão de fogo lobo, ela também ficou sabendo do terror que esse ingrediente representava. Eu não esperava que existisse um ingrediente tão horrível neste mundo. Comê-lo sem saber seria um beco sem saída. Nono disse visivelmente chocado. Não é necessariamente um beco sem saída. Contanto que você tenha uma alma forte o suficiente, você pode resistir à corrosão do dragão de fogo lobo. Esses nitros conseguem fazer isso facilmente. Yuki disse. Embora esses nitro vermelhos não fossem fortes, tinham uma longa expectativa de vida. O longo tempo polia continuamente suas almas, tornando-as muito fortes. E embora a carne do dragão de fogo lobo corroesse a alma, não conseguia sequer provocar uma onda nas almas dos nitro vermelhos, que eram imediatamente devorados. Os nitro vermelho descobriram isso quando comeram a carne do dragão lobo de fogo. Mas a carne do dragão lobo de fogo também tinha um efeito positivo. Enquanto a alma resistisse e não fosse afetada, você poderia contra-atacar devorando-a. Depois de devorar a alma do dragão lobo de fogo, você poderia fortalecer a sua própria alma. Então, de certa forma, o dragão de fogo lobo era um ingrediente da alma. Mas a premissa era que sua alma tinha que ser mais forte do que ele. Caso contrário, tudo seria em vão, e você cairia em sua armadilha. Yuki não se atreveu a arriscar, então planejou matar o dragão de fogo lobo e deixar sua carne descansar por um tempo para garantir que sua alma se dissipasse antes de comê-la. Levando Nono consigo, Yuki chegou a uma planície. Havia um grande número de mamutes reais ali. Era difícil imaginar a cena de dezenas deles correndo juntos. Se você chegasse um pouco mais perto, veria que era um super terremoto que ultrapassou a magnitude 12, mas para seres super fortes como ele e Nono, isso não era um problema. Ao observar esses mamutes reais, as calorias de Yuki formaram uma série de agulhas voadoras que rapidamente perfuraram seus corpos. Num piscar de olhos, todos os mamutes reais pararam, imóveis. A batida estava completa. Roar. Assim que ele terminou de bater na porta e estava prestes a ir capturar a carne da joia, um rugido ensurdecedor ecoou de repente, e então um gigante caiu do céu, tendo como alvo esses mamutes reais. Um dragão da savana. Ao ver sua figura, Yuki a reconheceu imediatamente. Um dragão da savana, um parente distante do dragão da tundra do inferno de gelo. Sua cor, tamanho e força eram completamente diferentes.
A força desse dragão da savana estava próxima do nível 100. Nesse momento, seu alvo eram esses mamutes reais. Este dragão da savana parecia mais com um dragão do que o dragão da tundra. Mas para Yuki, eram todos ingredientes, não havia diferença. Ele já tinha um monstro de acampamento preparado para ele por giro, ele não precisava deste dragão da savana. E domar uma fera daquelas era muito trabalhoso. Ele não tinha tempo a perder com isso. Conforme o dragão da savana se aproximava, o golpe de Yuki também o alcançou. No segundo seguinte, o enorme dragão caiu bem ao lado dos mamutes reais. Minha presa não é para você tocar. Yuki olhou para o dragão da savana à sua frente. Ele já o considerava sua reserva de alimento. Para os mamutes reais, ele só pegava carne de joia. Mas este dragão da savana era um ingrediente sólido. Naturalmente, ele não deixaria um ingrediente desses passar despercebido. Mais tarde, Yuki coletou uma grande quantidade de carne joia. Mas como Nono estava presente, ele não a guardou em seu depósito, mas usou a habilidade bater nos ingredientes. O objetivo dessa técnica de batida também era muito claro: preservar o frescor. Essa era uma técnica de batida de nível intermediário. Assim como muitos ingredientes que foram armazenados por centenas de anos e permaneceram viáveis, o mesmo aconteceu com esse processo de preservação. Ele pode manter os ingredientes em seu estado mais fresco por décadas. Este era, na verdade, o protótipo do golpe eterno. E o que agora podia facilmente manter esses ingredientes nesse estado ideal por 100 anos. Quanto a Nono, ela inicialmente queria ajudar a congelar esses ingredientes. O método de congelamento que ela utilizava era diferente do congelamento normal, e tinha um efeito semelhante ao da técnica de batida para preservação. Contanto que o limite de tempo não fosse ultrapassado, os ingredientes permaneceriam sempre frescos. Não havia necessidade de se preocupar com eles se transformando em uma pilha de carne de zumbi, como acontece quando você os coloca na geladeira. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.